E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com o projeto Aprova Mais do Governo do Estado do Maranhão, através da plataforma Gonçalves Dias, um projeto importante para você que vai prestar o primeiro concurso, modelo Enem Concurso, agora, no ano de 2024. Muito importante que, além de assistir às aulas, que você vá lá no QR Code, baixe lá o QR Code, para que você possa ter acesso à parte teórica dessas aulas. E até mesmo uma série de questões já gabaritadas, que vai com certeza beneficiar você que está aí se preparando de uma forma muito árdua para esse concurso, ok? Nós vamos falar sobre a realidade brasileira. E é lógico que quando se pensa na realidade brasileira, se pensa na realidade em vários momentos históricos. E o recorte histórico que nós vamos fazer para falar da realidade brasileira é observar a realidade brasileira durante o final da chamada Primeira República Brasileira. Os 10 últimos anos da chamada Primeira República Brasileira, ou da República Oligárquica, ou da República dos Coronéis, ou, como chamavam os varguistas, da República da República Velha. Então, observe que essa república ela tem várias denominações. A realidade brasileira que nós iremos discutir na aula de hoje é mostrar os 10 últimos anos, ou seja, entre 1920 e 1930, porque nesses 10 anos, de 20 a 30, fica mais evidente a crise desse Estado oligárquico, desse Estado chamado de República do Café com Leite, República dos Coronéis, República do Convento Taubaté, República Velha, fica muito mais evidente. Nós iremos discutir a famosa crise dos anos 20, a crise da década de 1920, a crise desse Estado oligárquico. Uma crise que eu costumo analisar em 2 momentos. Nos primeiros anos da década de 1920, ou seja, bem no início dos anos 20, nós teremos a presença de alguns elementos, alguns componentes importantes que vão contribuir para que esse Estado oligárquico comece a se deteriorar, comece a entrar em crise. Entre esses elementos, um deles é o crescimento da classe média e até mesmo do operariado brasileiro na década de 1920. Se nós analisarmos a classe média brasileira e o operariado na década de 1920, nós iremos poder observar que essa classe média e esse operariado, eles estão crescendo em função do desenvolvimento das atividades urbanas, comerciais, industriais no Brasil, principalmente na região sudeste. Se nós analisarmos as atividades urbanas e industriais, no começo da década de 1920, principalmente na região sudeste, essas atividades estão crescendo. E com o crescimento dessas atividades, vai crescer a classe média. Porque quando você fala de classe média, você fala de médicos, advogados, professores, jornalistas. Então nós teremos um crescimento substancial da classe média brasileira e do próprio operariado. Um operariado que vem dos campos brasileiros. Um operariado que passa a ter um perfil de operariado nascido no Brasil. Porque se nós analisarmos o operariado brasileiro do início dessa república oligárquica, o perfil desse operariado, grande parte dele, era formado por imigrantes europeus, principalmente italianos. Agora não. Agora nós temos um operariado que tem um perfil nacionalista, ou seja, um operariado brasileiro. Um operariado, inclusive, que vai se agarrar às ideias ligadas ao comunismo, ao marxismo. Porque no começo da República, esse operariado ele estava ali preso às ideias do anarcossindicalismo.
E essa classe média é uma jereba. Essa classe média e operariado, de que forma elas contribuem para a crise desse Estado? O problema é que o Estado oligárquico, ele não tem habilidade para lidar com esses setores da sociedade. O Estado oligárquico não tem habilidade para lidar com esses setores. Se nós observarmos com bastante cuidado, o Estado oligárquico ele não tem habilidade, e não tendo, ele não atende à demanda desses setores. Qual foi a principal demanda da classe média nesse momento no Brasil? Participação política. E o Estado oligárquico, ele dificulta com o voto do cabresto, com o sistema basicamente eleitoral que restringe a participação de muitos cidadãos. Então, a classe média ela vai buscar um espaço político. E esse Estado oligárquico, na verdade, nega esse espaço político para a classe média. Então, a tendência dessa classe média é se voltar contra esse Estado. É se mobilizar contra esse Estado, porque esse Estado não tem habilidade de garantir a participação política dela. Algo semelhante ocorre com o operariado. O operariado, como é que o Estado oligárquico trata o movimento operário? Como uma questão de ordem pública, ou seja, como caso de polícia, ou seja, reprimindo as manifestações. O Estado oligárquico, ele não aceita as manifestações grevistas, ele não aceita os sindicatos. Então nós temos uma violenta repressão por parte desse Estado oligárquico em relação ao movimento operário. E esses operários, qual é a grande demanda deles? A grande demanda é principalmente direitos trabalhistas. Desde o começo dessa república que eles estão lutando por um salário mínimo mais justo, por um descanso semanal, por uma férias remunerada. E esse operariado não é atendido pelo Estado oligárquico, que não tem habilidade para lhe tratar com essas questões. Então, esse operariado, principalmente que ele está crescendo, ele vai se voltar contra esse Estado oligárquico. Ele acaba se voltando, na verdade, contra ele. Um outro elemento importante, que vai até certo ponto, segundo alguns estudiosos, contribuir para a crise desse Estado oligárquico, é a Semana da Arte Moderna. Um movimento que ocorreu durante 3 dias, em São Paulo, em 1922, um movimento que se inspirou em vanguardas europeias, como o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo, um movimento que se inspira em vanguardas europeias, mas um movimento que apresenta uma arte com uma estética nacional. Vai apresentar uma arte com uma estética brasileira, uma estética nacional. O detalhe é que a reação para quem estava no Teatro Municipal, olhando a apresentação desses intelectuais ligados à Semana da Arte Moderna, a reação do público foi a mais variada possível. Algumas pessoas reagiram em silêncio, outras reagiram de uma forma surpresa, outras aplaudiram, mas outras vaiaram. Por quê? Porque nós estamos diante de um movimento que vem mostrando uma cara de um Brasil mais urbano, de um Brasil, na verdade, mais ligado ali às questões operárias, um Brasil de classe média, ou seja, um Brasil muito mais de sociedade urbana, diferente daquele modelo de sociedade do Estado oligárquico, que é uma sociedade tradicional rural. Então, nesse ponto, a Semana da Arte Moderna, ela colabora até certo ponto para a crise desse Estado oligárquico. Em que sentido? No sentido dela mostrar um Brasil com uma cara mais urbana. Então é nesse aspecto que ela vai contribuir. Porque se nós analisarmos, no início dos anos 20, o movimento que acaba sendo mais impactante para a crise desse Estado oligárquico, com certeza foi o movimento tenentista, ou melhor falando, os tenentismos. Porque, como diria Edgar Carone, não foi apenas um movimento, não foi apenas um levante, porque esses movimentos ocorreram através de levantes armados. Levantes armados que teve a presença de soldados e tenentes, ou seja,
a baixa patente do Exército Brasileiro. Um movimento que, na verdade, nós tivemos vários levantes armados. Daí, o ideal é você chamar de tenentismos. Levantes armados, como por exemplo, nós temos os 18 do Forte, o episódio dos 18 do Forte, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós temos a coluna Miguel Costa. E nós temos principalmente o levante da coluna Prestes, que foi o mais importante levante tenentista. A coluna Prestes, que foi um movimento de caráter reformista. A coluna Prestes propõe reformas. Reformas econômicas, reformas políticas, reformas educacionais. A coluna Prestes propõe a derrubada do Estado oligárquico. Propõe a derrubada do então presidente Arthur Bernardes, representante do Estado oligárquico. O movimento, além de ser reformista, é um movimento que luta contra as ações desse Estado oligárquico. A coluna Prestes, que foi um levante que acabou arregimentando, que acabou buscando, integrando setores do interior, certo, ao levante armado. Apesar de não ser um número bastante significativo. Mas a coluna, ela conseguiu atrair alguns setores do campo no movimento armado, no levante armado, apesar de numericamente não ser tão significativo. A coluna que ameaçou o Estado oligárquico. O Estado oligárquico que foi reprimir a coluna usando até mesmo um cangaço no Nordeste para perseguir a coluna Prestes, que passou pelo Nordeste. A coluna que usou como estratégia não enfrentar as tropas do governo, como uma forma de sobreviver. Tanto prova que a coluna sobreviveu. Ela recuou. Ela foi para o exílio. A ida para o exílio é uma forma dos tenentes se retirar de cena temporariamente e, de certa forma, mostrar que o governo não venceu a coluna. E nem a coluna venceu o governo. Mas a coluna, ela ameaçou as estruturas desse Estado oligárquico. Então, no início dos anos 20, de todos esses elementos, esses componentes que nós acabamos de mostrar, o componente que mais impactou esse Estado oligárquico, com certeza, foram os movimentos tenentistas, principalmente a coluna Prestes, ok? Mas é preciso observar que esse Estado oligárquico, o momento decisivo da sua queda, é no final dos anos 20. Nós temos alguns acontecimentos no final dos anos 20 que vão ser decisivos para a queda desse Estado oligárquico. Um deles é a crise de 29 nos Estados Unidos. A superprodução, que o resultado, o reflexo dessa crise de 29, aqui no Brasil, é a superprodução da economia cafeeira. O que vai levar, inclusive, o governo Vargas, mais tarde, a ter que resolver o problema da superprodução, mas já pensar em outras atividades econômicas. É o caso da indústria. Observe que mais tarde Vargas, ele inicia o programa de industrialização no Brasil, até mesmo como uma forma de superar essa dependência econômica do país a uma estrutura agrária exportadora cafeeira. Então, é uma crise que acaba atingindo a produção do café, que é, na verdade, o sustentáculo dessas oligarquias. É o esteio econômico dessas oligarquias. E a partir do momento que o café ele passa por uma superprodução e se enfraquece essas elites políticas, oligárquicas, cafeicultoras. Um outro fator também decisivo para a crise desse Estado oligárquico, ao ponto de você observar a superação dele, ali, a partir da era Vargas, a partir do movimento de 30, vai ser as eleições de 1929. Porque nas eleições de 29, Minas rompe com São Paulo. O então presidente da época, Washington Luiz, que era paulista, resolve indicar um paulista como seu sucessor. E pelo esquema entre mineiros e paulistas, deveria ser um mineiro. Minas rompe com São Paulo. E Minas vai se aliar às oligarquias dissidentes, que eram as oligarquias de oposição. As oligarquias que faziam oposição a Minas de São Paulo, ao café com leite. Ou seja, principalmente as oligarquias do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Pernambuco. Minas se alia a essas oligarquias e forma ali a chamada Aliança Liberal, indicando o candidato Getúlio Vargas para concorrer
com o candidato das oligarquias cafeicultoras paulista, Júlio Prestes. Júlio Prestes vence as eleições. Porém, os setores mais jovens da chamada Aliança Liberal, dessas oligarquias mineiras e dissidentes que apoiaram ali a candidatura de Vargas, não aceitam a derrota. Nós temos também manifestações de rua. Operários, classe média, se manifestam contra a vitória do candidato paulista. E isso acaba sendo a combustível para o movimento de 1930. Um movimento que vai acabar tirando as oligarquias paulistas do poder. Que esse foi um dos grandes significados, como diria o professor Boris Fausto, do movimento de 30. A retirada dos paulistas do poder. Porque, como o próprio Boris Fausto coloca, é difícil saber quem venceu nas eleições de 1930. É muito difícil, porque foi um movimento socialmente heterogêneo. Foi um movimento que contou com a participação de diversos setores da sociedade. Foi um movimento que contou com a participação de oligarquias dissidentes, de oligarquias tradicionais mineiras, de operários, da classe média, até tenentes que vão voltar em cena participaram do movimento de 30. Para alguns, o movimento é um golpe, porque ele destitui do poder um presidente eleito, que foi o Washington Luiz. Júlio Prestes nem chegou a assumir o poder. O movimento que chama, inclusive, a Primeira República de velha, como uma forma de legitimar a chamada Era Vargas. Quem vai chamar a República Oligárquica de República Velha são os defensores do varguismo, do getulismo, que chegam ao poder a partir de 1930. E a partir daí começa, na realidade política brasileira, a Era Vargas. Ok, galera? Nós temos uma questão aqui interessante para que a gente possa analisar os debates que nós acabamos de fazer. A solução militar da crise política gerada pela sucessão do presidente Washington Luiz, em 1929 e 1930, provoca profunda ruptura institucional no país. Por quê? Porque o Washington Luiz vai ser destituído do poder e vai se colocar Getúlio Vargas. Deposto o presidente, olha só, o governo provisório, e aí já é Vargas, de 30 a 34, precisa administrar as diferenças entre as correntes políticas integrantes da composição vitoriosa, herdeira da Aliança Liberal. E Vargas vai fazer isso durante seu governo provisório. No contexto histórico da crise da Primeira República, verifica-se uma divisão no movimento tenentista. A atuação dos integrantes dos movimentos liderados por Juarez Távora, já é lá dentro da Era Vargas, os chamados liberais, nos anos 30, deve ser entendida como o quê? Deve ser entendida como um compromisso político-institucional com o governo provisório de Vargas, que os tenentes vão ter. Já visto os tenentes apoiaram o movimento de 30. Então a resposta é a letra C. Outra questão. Ao defragrar-se a crise mundial de 29, a situação da economia cafeeira se apresentava como segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtos haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, com reflexo das grandes plantações, de 27 a 28. Então ele está falando que a superprodução nos Estados Unidos gera o quê? Uma superprodução de café no Brasil. Entretanto, era totalmente possível obter crédito no exterior, porque os Estados Unidos são em crise, para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. Então, uma resposta do Estado brasileiro a partir de Vargas, essa conjuntura de superprodução do café, qual foi? O desenvolvimento de uma política industrial. Repare que a partir da Era Vargas se inicia a política de industrialização do Brasil. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!